gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula, dando sequência à nossa revisão aqui nas videoaulas do segundo ano, né? Vamos lá então, na nossa última videoaula nós falamos do movimento harmônico simples, fizemos nossa revisão e na sequência aí das matérias agora a gente vai entrar em ótica geométrica. Vamos lá então, eu vou dividir aqui a ótica geométrica em duas videoaulas, né? Vamos ver de forma superficial aqui, né? Lembrando os principais conceitos que aprendemos ao longo do ano aí na ótica geométrica. Vamos lá então? Então olha só, os primeiros conceitos que vimos, os princípios básicos de propagação da luz, né? O primeiro é que a luz ela propaga de forma retilínea, propagação retilínea, né? E onde a gente pode verificar essa propagação retilínea da luz? Por exemplo, na formação de sombra e penumbra, né? Por exemplo, olha só, imagine que temos aqui o Sol, claro, eu vou representar aqui fora de escala, né? Porque o Sol é 300.000 vezes maior do que a Terra, mas eu vou colocar aqui o Sol, essa é a Lua, tá? E aqui eu vou colocar a Terra. Porque está bem fora de escala, porque a distância do Sol até a Terra é muito maior do que, infinitamente maior do que da Lua até a Terra. Mas para a gente representar aqui, vamos considerar desta maneira aqui, ok? Olha só, como a luz propaga de forma retilínea, nós vamos ter aqui na superfície da Terra regiões de sombra e penumbra. Olha só, deixa eu representar aqui. Então está aqui representado, né? A gente pode observar que nessa região aqui nós não recebemos luz do Sol, aqui representado um eclipse solar, né? Pois a Lua está eclipsando o Sol, né? Nessa região da Terra aqui, quem está aqui não recebe luz nenhuma parte do Sol, nem do meio, nem de cima, nem de baixo do Sol. Então aqui é uma região totalmente escura, é uma região de sombra, enquanto que nessa região aqui, assim como aqui embaixo, são regiões que recebem parcialmente a luz do Sol, né? Por exemplo, aqui em cima, ó, quem está aqui nessa região consegue receber tranquilamente luz dessa parte do Sol, mas não recebe aqui de baixo. Portanto, são regiões parcialmente iluminadas, são regiões que chamamos de penumbra. Okay? Se a luz fizesse curvas, a gente não ia observar essas regiões de sombra e de penumbra, certo? Uma outra evidência de que a luz propaga de forma retilínea é a câmara escura, né? Olha só que legal, imagina que a gente tem uma câmara, uma caixa, por exemplo, que tem a gente tem uma pequena abertura aqui nessa parte da caixa, né? Quando colocamos um objeto próximo a essa abertura da caixa, esse objeto, vamos colocar que ele está emitindo ou refletindo luz, tá? Devido à propagação retilínea da luz, que temos as formações aqui, temos a formação da imagem desse objeto, que vai ser dessa forma aqui, olha só. Então aqui vamos ter a imagem invertida desse objeto, que vai ser formada na face dessa caixa aqui. Muito bem.
pois a luz propaga de forma retilínea. Se ela fizesse curva, nós não teríamos, né, essa formação aqui da imagem. Lembrando que essa imagem ela é invertida, essa imagem ela é real porque ela é formada pelos raios de luz, né? Não é uma imagem virtual, não é formada por prolongamentos de raios de luz, certo? E se ela vai ser maior ou menor do que o objeto depende da distância, das dimensões da caixa e da distância do objeto até esse orifício aqui da caixa, né? Lembrando que aqui a gente pode aplicar o teorema de Thales, pois esses triângulos aqui são semelhantes, certo? E aí a gente pode falar que a altura do objeto está para a distância do objeto, assim como a altura da imagem está para a distância da imagem. Aqui, a altura do nosso objeto, a distância do objeto é aqui onde o objeto está até esse orifício, né, da caixa. Aqui a altura da imagem e aqui a distância da imagem até o orifício. Né? Então essas são as relações que observamos aqui entre o objeto, né, e a distância dele até a caixa. Muito bem, então essas aqui são as duas evidências, né, de que a luz propaga de forma retilínea. Claro que como aqui a gente está fazendo uma revisão, nós já vimos fenômenos ópticos em que a luz ela faz curvas. Por exemplo, difração. A difração vimos que é um efeito, um fenômeno exclusivo de ondas, e a luz é uma onda, então ela difrata, ela produz curvas, né? Mas para isso acontecer, vimos que o comprimento de onda tem que ser da mesma ordem de grandeza da fenda ou do obstáculo. E conhecemos também, já vimos que o comprimento de onda da luz ele é da ordem de 10 elevado a menos 9 metros. Portanto, para observarmos difração com a luz, a gente precisa de um obstáculo muito pequeno, né, para observar a difração. Então, no dia a dia, é raro a gente se deparar com a difração da luz. E, portanto, aqui estamos assumindo que ela propaga de forma retilínea. Isso facilita muito para resolvermos os problemas de espelho, de câmara escura, tá? Até da ótica da visão também facilita demais a resolução de problemas assim, assumindo que a luz propaga de forma retilínea. O segundo princípio básico de propagação da luz que vimos é que a luz propaga com uma velocidade c no vácuo de 300.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É uma velocidade incrível, isso no vácuo. Velocidade suficiente para dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Né? Apesar dessa enorme velocidade, por exemplo, a luz do Sol até a Terra leva 8 minutos para chegar aqui. É bem longe do Sol até a Terra, não é mesmo? E a próxima estrela depois do Sol, a nossa estrela é o Sol, mas a próxima estrela da Terra é Alfa de Centauro. A luz que sai dela leva 4,2 anos para chegar aqui na Terra. Isso significa que quando observamos essa estrela, estamos vendo há 4,2 anos atrás. Nós estamos vendo o passado. O céu à noite que observamos, ele é de no mínimo 4,2 anos atrás. Observamos o passado sempre, né, devido a a distância da Terra até as estrelas e a velocidade com que a luz propaga. Né? E vimos também que a velocidade da luz ela depende do meio, né? No ar é um pouquinho menor que 300.000, na água menor ainda, mas vamos lembrar isso daqui um pouquinho mais para frente quando vamos falar do índice de refração. Muito bem.
Bom, agora vamos falar da reflexão da luz. Nós temos dois tipos de reflexão: a especular e a difusa. A especular acontece quando a luz incide sobre uma superfície totalmente lisa, né? E aí a gente vai ter a formação de imagem, certo? A imagem nítida. Essa palavra especular vem de espelho. Então, quando a água, por exemplo, ela está bem calminha, né, na superfície, a gente pode ter uma reflexão próxima de especular também. Como a superfície é lisa, os raios, se incidirem de forma paralela, olha só, aqui a gente tem esses três feixes de luz incidindo de forma paralela, eles são refletidos também de forma paralela, pois a superfície ela é regular, ela é lisa. Se a superfície ela for irregular, o que vai acontecer? Olha só, os raios eles podem incidir de forma paralela, porém cada feixe de luz será refletido em uma direção diferente. Então a gente não vai ter imagem, ou a imagem ela vai ser uma imagem não nítida, uma imagem distorcida, tá? Porque a superfície não refletiu a luz de forma paralela, certo? Mas é devido a essa reflexão difusa que um ambiente nos parece todo iluminado. Por exemplo, quando você tem uma pequena janela em uma sala, onde a luz está entrando nessa sala, ao incidir na parede, como a parede não é lisa como um espelho, os raios são refletidos em todas as direções, portanto não há nenhuma região dessa sala que não vai estar iluminada, né? Pois os raios são refletidos em todas as direções possíveis devido à irregularidade da superfície da parede, né? Mas em todas as reflexões nós observamos a lei da reflexão. Olha só, imagina aqui a gente tem essa superfície aqui e esse feixe de luz, ó, incide nessa superfície. Sempre, senhores, a luz ela é refletida de tal forma que esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo incidente, ele sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, ok? Se você traçar a normal com a superfície, lembrando que normal é perpendicular, né, à superfície sempre, então o ângulo incidente ali vai formar o raio incidente vai formar um ângulo incidente, e esse feixe de luz será refletido de tal forma que o ângulo com a normal será o mesmo de incidência. Essa é a lei da reflexão. I é igual a R, ok? E outra coisa, esses feixes, os feixes incidente e o feixe refletido, eles são coplanares, ou seja, eles estão em um mesmo plano. Coplanares. Eles estão em um mesmo plano, né? Por exemplo, aqui a gente observa essa imagem em duas dimensões. O nosso plano é a tela aqui do computador, né? Se o feixe incidente está contido na tela, o feixe refletido também vai estar. Eles são coplanares, ok? Então, essa é a lei da reflexão. Sempre acontece. Professor, mesmo na reflexão difusa, podemos observar a lei da reflexão? Sim. Olha só, a normal ser perpendicular à superfície, né? Porém, como a superfície ela é irregular, a normal, ela, apesar de ser perpendicular naquele ponto, né, ela não vai ser sempre vertical para cima aqui em todos os pontos de incidência, né? A normal, olha só, ela vai se inclinar aqui porque a superfície ela é irregular, tá vendo? Então, por isso que os feixes são refletidos cada um em uma direção, mas mesmo numa superfície irregular nós temos a lei da reflexão sendo verificada aqui, tá? O ângulo de incidência igual de reflexão. Muito bem. Agora vamos falar aqui do espelho plano.
aqui nós temos um espelho plano, esses rabiscos aqui indicam que o espelho é espelhado do lado esquerdo, tá? Aqui um objeto, esse objeto ele está emitindo ou refletindo luz, e eu representei aqui apenas um feixe de luz. Claro que ele reflete ou emite luz em todas as direções, mas para encontrarmos a imagem desse objeto, a gente não precisa desenhar todos os feixes de luz, né? A gente vai ver que 2 são suficientes, mas aqui eu representei apenas um que está partindo aqui da parte superior desse objeto. Quando esse feixe de luz incidir no espelho, nós teremos a lei da reflexão, certo? E aí ele reflete e incide aqui em um olho aqui do observador, tá vendo? Isso aqui é o meu olho, olha só. E aí, graças a essa lei da reflexão, que a pessoa vai conseguir observar este objeto, né? E também porque a superfície ela é regular, ela é lisa. Só que tem um detalhe, a pessoa não vai enxergar a imagem desse objeto onde o objeto está. A imagem ela será observada no prolongamento do feixe refletido. Olha só, a gente prolonga aqui o feixe refletido de tal forma que a distância do objeto até o espelho vai ser a mesma distância da imagem até o espelho. Aqui o DO ele vai ser igual ao DI. Então a imagem do nosso objeto ela está nessa posição aqui, ó, de tal forma que todos os pontos que a gente escolher aqui do nosso objeto, todos os pontos em sua extensão, eles estão a uma mesma distância do espelho do que a imagem, todos os pontos, o seu ponto conjugado, né, da imagem até o espelho, as distâncias são iguais. E outra característica é que sempre a altura aqui do nosso objeto vai ser igual à altura da imagem. Olha só, HO e HI. Então sempre no espelho plano DO igual a DI e HO vai ser igual a HI. E outra característica da imagem no espelho plano é que ela é sempre virtual. O que é isso, professor? Virtual? Tem dois tipos de imagens, tem a imagem real e a virtual. Tá? Não pense que a real é aquela que existe e a virtual que não existe. Não, não é isso. A imagem real ela é formada por feixes de luz. Por exemplo, lá na câmara escura que vimos aqui, a imagem, essa face da câmara escura, os feixes de luz estão incidindo naquela região. Essa imagem ela é projetada. Enquanto que aqui no espelho plano não. Essa imagem ela foi formada pelo prolongamento do feixe de luz. Ela não pode ser projetada, essa imagem aqui não tem luz. Ok? Mesmo assim a imagem está aqui. Se você nunca observou isso, que a imagem ela fica atrás do espelho, observe uma janela aí próxima a você. Talvez você consiga ver a imagem da lâmpada pela janela, mas a lâmpada está dentro da sala, mas você vê a imagem da lâmpada do lado de fora da sala. Ou então quando estamos andando de ônibus à noite, né, a luz do ônibus acesa, nós vemos a imagem das pessoas do lado de fora do ônibus, né? Como se o objeto estivesse aqui emitindo feixes de luz e incidindo aqui até o seu olho, certo? Então essas são as características aqui do espelho plano. A distância do objeto até o espelho é a mesma da imagem até o espelho, a altura do objeto vai ser igual à altura da imagem, a imagem ela é virtual. Por incrível que pareça, essas características resolvem todos os problemas de espelho plano, todos.
é que já resolvemos bastante aí ao longo do ano, né? Agora vamos falar das cores dos objetos. Por que tem objetos que enxergamos ele de forma preta, de forma branca, azul, vermelha? Por que será? Vamos analisar, olha só. Primeiro, a luz branca, ela é a mistura de todas as cores, certo? Então, vamos considerar que aqui a gente tem um objeto vermelho, né? E que o feixe de luz branca eu vou representar aqui por preto, ok? Porque o meu quadro é branco, né? Olha só, um feixe de luz branco aqui incide sobre esse objeto. Devido ao material desse objeto, né, de que ele é feito, ele vai refletir apenas a luz vermelha, que constitui a luz branca. As outras cores da luz branca esse objeto vai absorver e vai refletir apenas a luz vermelha, chegando aqui até o observador. Então, observamos esse objeto vermelho. É um objeto que é azul, é porque ele só reflete a luz azul e absorve as outras, certo? Quando um objeto ele é preto, é porque ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Por isso observamos esse objeto preto, enquanto que um objeto branco é porque ele reflete todas as cores, ele não absorve nenhuma. Mas, professor, o que acontece com essas cores que são absorvidas? Elas transformam em calor. Esse objeto ele esquenta. É por isso que quando saímos com uma blusa escura no sol, essa blusa esquenta bastante, porque ela está absorvendo todas as cores, uma blusa preta. Enquanto que uma blusa branca vai refletir todas, então ela não aquece tanto quanto a blusa preta, né? Mas, professor, o que aconteceria se um objeto vermelho não chegasse até ele luz vermelha? Por exemplo, jogamos aqui a luz azul nesse objeto. Como é que a gente vai observar esse objeto? Bom, se o objeto ele é vermelho, é porque ele só reflete a luz vermelha e absorve as outras. Se jogarmos luz azul nesse objeto, ele vai absorver azul, porque ele absorve todas menos vermelho, né? E não vai refletir luz nenhuma. Então vamos observar esse objeto preto, ok? Pois ele só reflete luz vermelha e não tem luz vermelha chegando até ele. E se o objeto, professor, ele for branco, ele reflete todas as cores, mas a gente joga uma luz amarela nele, por exemplo. Que cor vamos observar esse objeto? Se ele é branco, é porque ele reflete todas as cores, mas está chegando só amarelo. Então a gente vai observar esse objeto amarelo, pois ele vai refletir a luz amarela apenas, né? E vamos observar esse objeto amarelo. Bom, senhores, lembrando que essa aula ela é uma aula de revisão sobre ótica geométrica. Falamos de forma rápida e superficial dos principais conceitos aqui até agora na ótica, né? A aula 2 nós vamos falar aí de refração, dispersão da luz branca, espelhos esféricos, lentes também, tá? Então foi isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no meu canal e dê um like lá também, tá bom? Então beijo, galera, e até a próxima aula.